vamos ver o time voltando. titular do Vasco e o time titular do Flamengo. Tá definido o time titular do Flamengo? O Tite falou, ó, calma que vai ter que dar uma entrosada nesse pessoal aqui ainda. Vamos ouvir o Tite pra gente abrir esse Como é debate. que é o negócio? Eu tenho consciência também, não de uma maneira geral, que o imediatismo no futebol ele acontece. Mas eu tenho que ter o discernimento de saber que essas construções, elas precisam ser feitas. Elas já iniciaram conosco ano passado, são atletas que estão entrando, ou que estão entrando na equipe como o Nico, que tu precisa de um tempo de harmonia para esse melhor conjunto possa acontecer. Surpreendentemente aconteceu no primeiro jogo. Mas às vezes algumas oscilações elas vão acabar acontecendo, mas esse progresso, esse processo todo, a gente tem bastante lucidez de que ele é necessário. É isso aí. Você queria ouvir, Pascoal? Ele explicou pra você. Não, eu vou ficar como eu estava aqui escutando, de boca aberta. Ué, mas por quê? Ih, deu tilt. Como é que é o negócio? Só entrou um jogador no time do Flamengo e precisa harmonizar o quê? Não, A maneira de jogar, talvez, com Varela na lateral direita. O lateral direito já estava lá. Não mudou nada. Elenco. Não mudou nada. O que é que mudou no time do Flamengo? Zinho quer ajudar? De La Cruz. Gente, vai harmonizar o De La Cruz com o que... Sabe o que vai acontecer, não? Porque o Flamengo jogou... O primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos, aquilo é jogo-treino. Aqui não é jogo. Aquilo é jogo-treino. O jogo foi esse contra o Orlando City, quando o time no segundo tempo teve muitas dificuldades de criação. Eu acho que ele fala do primeiro jogo é no Carioca. Não. A primeira rodada que ele joga com o time titular. Então, no time titular, é quando botar o time titular do Flamengo, quando o jogo for a Vera, quando for Flamengo e Vasco no domingo, aí você vai ver o time do Flamengo jogar. Aí você vai ter a temperatura ideal, né, do time do Flamengo. E saber que os caras sabem jogar bola. Porque os caras também jogaram descansando nos Estados Unidos, jogou metade do time, depois tira metade do time. Claro que o Tite está falando isso, porque pode acontecer uma grande surpresa. O Pedro estava lá, fez gol em todo jogo. O Pedro está aí. Todo jogo que tem, o Pedro está fazendo gol, faz gol, faz gol. O Pedro entra, faz gol, o Pedro entra, faz gol. Gente, não tem que harmonizar coisa nenhuma. O De La Cruz só vai fazer o que o Everton Ribeiro fazia. Com qualidade que ele sabe fazer, dá o passe e se aproxima na área. É só isso. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que é a chegada. Hein, Zin? Quero ver essa chegada do Flamengo. Porque quando o treinador começa a tirar a pressão, espera um pouquinho, ele sabe o que ele tem nas mãos. Ou a gente não sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Não, ele sabe, mas ele falou uma coisa ontem, não é isso que ele falou agora, que evidentemente faz sentido, porque toda essa qualidade já estava lá o ano passado e a coisa não funcionou. Sim. Né? Então agora chegou mais um ainda de qualidade. Eu acho que é o único que vai entrar. Esse time aí não me surpreende a nada. Há um mês desde que contratou o lugar. Estou falando, o Pulgar vai jogar, o Gerson vai jogar, o Arrascaeta vai jogar, o De La Cruz vai jogar, o Pedro vai jogar e o Cebolinha, era o Cebolinha mais 10 até agora há pouco. Então não tinha muita vaga, é isso mesmo. Ah, ele decide se vai ser o Varela, ele deixou até o Varela descer, deu um cruzamento aí, ó. Todo mundo falar que o Varela ficava amarrado lá atrás, que precisava do Wesley, Mateuzinho, Varela que foi lá cruzar pro gol do Pedro. É esse o time. Agora, ele tem razão assim, tem que dar liga, qualidade tem demais. No ano passado também tinha demais e os técnicos não conseguiram fazer o que desse uma liga. Me chamou muita atenção a entrevista do Arrascaeta, dizendo que o time precisa se unir, todo mundo precisa pensar como uma família. Eu acho que isso não é só recado para dentro do campo, não. Não me pareceu assim, ó. Não, todo mundo tem que se unir, então eu também vou voltar para marcar, o De La Cruz volta, o Gerson volta, o Pedro volta. Eu achei que quando se fala em para ganhar títulos, tem que ter uma família e tal, é que todo o elenco entenda que só joga 11 e aí você tem que ficar do lado de fora sem causar problema. Ele foi, na minha, assim, foi nesse viés que eu vi. Olha, a gente só vai ser campeão se aqui for uma família, se todo mundo tiver um por todos, como é que é a frase? Um por todos por um. Todos por um. Nós tínhamos 3 não mosqueteiros, só né? eu não percebia ou não imaginei que ele estaria falando só dentro de campo, mas é claro que vai ter que ser esse também. Ele tem que voltar um pouquinho, o De La Cruz volta aqui, o outro colabora e tal. Mas achei que é mais sobre o ambiente, né?
Tem qualidade? Tem mesmo. Agora o time é esse. Em Belém, vai mudar o time para jogar lá em Belém? A estreia do De La Cruz, que agora já está devidamente inscrito. Não estava na primeira rodada, agora está. Jogar no campeonato. O time é esse. Eventualmente, o Bruno Henrique vai lutar por um lugar ainda, o Gabigol pode lutar, o Cebolinha pode sair do time. Mas ali, não imagino o Pulgar saindo, o Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O Pedro é uma briga direta ali com o Gabigol, mas o cara do momento para o Tite é o Pedro. Então ali para mim só sobra essa história do Cebolinha. Quando ele estiver voando, como ele estava, vai se mantendo. No segundo tempo, vocês falaram. E ele já mudou. Você e o Zinho cobraram assim, ele tem que ter um plano A, um plano B. Não é nem plano A, é plano B. Com um elenco desse, você tem que ser A, B, C, D. de várias maneiras. Mas né? é que aparentemente, antes da entrada do De La Cruz, né, ele deu a entender no ano passado que ia jogar com 2 caras abertos, né? Que era o Pedro centralizado, o Cebolinha do lado e o Araújo do outro, que já saiu, que a gente imaginava que ia sair ele, por causa da entrada do De La Cruz. Mas eu não vejo muita mudança nesse time aí não, Zinho. Não vejo muito, não. Vai chegar zagueiro, né? Para início, você tá... mas para início você está coberto de razão, assim. Tem um desenho de time já, ele já tem, é esse daí. E tanto é que ele é o time que ele mais repetiu, né? Estreia no Campeonato Carioca, vai para a excursão e nos jogos amistosos, por mais que ele fez teste, que ele mudou daqui, mudou dali, ele quando teve a oportunidade do De La Cruz estar um pouquinho melhor fisicamente ou mais entrosado, que foi contra o Orlando City, ele colocou de início. E no jogo anterior ele tinha entrado no segundo tempo, mas aí o Arrascaeta estava no banco também, então vários jogadores foram tendo minutagem. E eu acho que tem que fazer isso mesmo na pré-temporada. E aí oscila mesmo, porque o cara sabe que vai jogar um período só, depois vai treinar, vai ter... tem um jogo amistoso. Imortalize isso a todo o Brasil. Vai jogar contra o Poçante e Sampaio Corrêa, não é? Sim, fora de casa. Fora de casa, lá em Belém, né? O jogo tá vendido para Belém, né? Mas seria mando do Sampaio Corrêa. Cidade espetacular, estádio maravilhoso, Mangueirão é espetacular. O Tite deve colocar um time no primeiro tempo, um time no segundo, porque ele pode fazer. Se trocar 5 jogadores, você muda todo o plano tático do time. Sim. Nessas alterações, você pode poupar esses jogadores de um tempo para o outro, pensando no clássico contra o Vasco da Gama. Ou você acha que o Flamengo vai querer voltar para o Rio de Janeiro e contra o Vasco da Gama não ter o time completo? Isso não passa pela cabeça de ninguém, e nem pela cabeça do Tite. Então ele vai compensar uma coisa com a outra, poupando jogadores nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Ponto. A fala que eu concordo é a fala do Georgian de Arrascaeta. Se não tiver todo mundo voltado para a mesma situação, aí dá problema. E o Flamengo já tem experiência disso. De times espetaculares do melhor ataque do mundo, de ter o Wagner Love com o Imperador. Verdade. Vai Era o Império do Amor. Vai. Então, já não teve o melhor ataque do mundo? Edmundo, Sávio e Romário? Melhor ataque do mundo. Então... Melhor ataque. Não, acho que o Pascoal lembra. Não, eu tenho que lembrar dessas coisas, porque o passado... Mas depois as outras torcidas falaram que foi pesadelo. Esse time do Flamengo hoje é pesadelo para todo adversário do Flamengo. Todo adversário do Flamengo. E o Tite sabe disso. O Tite está tirando um pouquinho o peso da mão, porque sabe que é início de temporada e ele quer todos os jogadores bem. Ao contrário de algumas equipes, né, que começaram o campeonato e já estão chegando no nível próximo do ideal. Né? O Fluminense nem botou o time titular. O Fluminense está jogando com o terceiro time, com o segundo. Nem segundo, é terceiro time que está jogando. Sim. Daqui a pouco vai botar os caras para jogar. O Vasco da Gama está tentando dar rodagem para o time titular, porque precisa dessa rodagem para o time titular, que é o do momento. Porque eu acho que o Vasco ainda vai se reforçar para ter um time melhor. Eu estou falando só do Campeonato Carioca. E o Flamengo vem como aquele que é o time a ser batido na América do Sul. Agora eu trago informações do Flamengo. A repórter Lívia Laranjeira foi aos Estados Unidos acompanhar um amistoso contra o Orlando City, que ocorreu no sábado, e conta tudo para vocês.
Tudo bem, Rizek? Um grande abraço para você, um abraço para os amigos que estão acompanhando a seleção. O Flamengo está realizando nesse momento o penúltimo treinamento aqui dessa pré-temporada nos Estados Unidos. A gente está do lado de fora do estádio Osceola County e lá dentro o Tite está comandando essa penúltima atividade, a última com acesso à imprensa, porque o treino de amanhã vai ser fechado, vai ser até um treino mais curto, porque à tarde o time já embarca para Belém, onde na quarta-feira enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, já com o elenco principal de volta à disputa do Campeonato Estadual. A respeito dessa passagem do Flamengo aqui pelos Estados Unidos, aqui pela Flórida, já dá para fazer um balanço do que foi essa pré-temporada e o clube considera o saldo positivo. O Flamengo conquistou uma vitória no amistoso diante do Philadelphia Union por 2-0 e um empate contra o Orlando City, mas independentemente de resultado, a análise interna é de que esse período aqui em Orlando foi muito positivo porque permitiu que o grupo se conectasse, se aproximasse mais, né? O Tite acha isso muito importante para a sequência da temporada, então eles conseguiram aproveitar esse momento para conviver mais intensamente, porque o dia a dia no Rio de Janeiro não permite tanto isso. Então o saldo é positivo. Além disso, a gente já pôde ver o De La Cruz trabalhando mais com esse grupo, né? Foi o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo para essa temporada e esteve integralmente durante esse tempo aqui nos Estados Unidos. Então, treinando no dia a dia, convivendo com os novos companheiros e já assumindo uma vaga no time titular. O que a gente observou nesses dias aqui é que o Tite realmente considera o De La Cruz titular nesse momento. Essa é a grande novidade, né, do time que o Tite enxerga como força máxima. O amistoso contra o Philadelphia Union, o Tite usou para fazer muitos testes, né? Ele escalou dois times absolutamente diferentes no primeiro e no segundo tempo. Mas contra o Orlando City, a gente já viu a cara do Flamengo do Tite para 2024. E aí, então, o De La Cruz como a grande novidade, assumindo a vaga do Luiz Araújo. É isso que a gente imagina que o técnico do Flamengo vai usar nessa sequência de temporada. Então, essa a grande novidade do Flamengo. Ele se movimentou muito bem, deixou uma excelente impressão, né? Não só nos jogos, mas também nos treinamentos. O pessoal aqui da comissão técnica do Flamengo elogiou muito a movimentação dele, a intensidade, a entrega. Então é um cara que tá agradando a torcida, tá agradando internamente também. Outra coisa que marcou essa pré-temporada do Flamengo foi a contratação do Vinha. E aí ele já veio aqui para Orlando, também já teve um primeiro contato com a comissão técnica e com os jogadores, mas voltou antes para o Rio de Janeiro, porque como ele não fica à disposição, o Vinha ainda está se recuperando, né, de uma lesão no joelho, não atua desde o meio de dezembro, está nessa fase de transição física, então, obviamente, ele não jogaria em Belém pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. Então, ele foi liberado para voltar antes para o Rio de Janeiro, para continuar essa transição física e também para já começar a resolver algumas questões burocráticas da mudança, procurar casa, enfim. Então, Vinha já esteve, inclusive, hoje no Ninho do Urubu, fazendo um primeiro treinamento no CT do Flamengo, e aí vai seguir por lá trabalhando para ficar à disposição do Tite o mais rápido possível. Como eu disse, o Flamengo volta a treinar nessa terça-feira pela manhã, aqui no Osceola County Stadium, e à tarde embarca direto para Belém, onde tem o jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta-feira pelo Campeonato Carioca, como eu disse, já com o elenco principal. Os garotos da base e alguns jogadores que ficaram no Brasil disputaram essas últimas partidas do Carioca, mas contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo já volta a ter força máxima, elenco principal, reassumindo a disputa do Carioca. Tá certo, Rizek? Eu volto com você. Bom programa. Gol do Orlando City e vai ficar crucificando um zagueiro? Sim. Claro que não, nada a ver. Isso acontece, ainda bem que aconteceu numa pré-temporada. Dito isso, lado positivo dessa atuação aí, que eu não gostei. No primeiro tempo, acho que o Flamengo até foi bem durante 30 minutos, foi até quando conseguiu fazer o gol, numa boa jogada do De La Cruz. O De La Cruz fez uma excelente jogada, não só com a bola nos pés, na movimentação. Depois ele achou o Varela pela ponta direita, e o Varela, que foi muito bem, que não é o forte dele, indo ao ataque, conseguiu fazer um cruzamento perfeito, rasteiro para o Pedro, e o Pedro a gente já conhece, em uma finalização ele conseguiu botar a bola na rede. No segundo tempo, o time caiu muito de produção, até
porque o Tite fez muitas alterações, o Gabigol não entrou muito bem, na verdade ele não entrou bem, a verdade é essa, jogou mal, não conseguiu finalizar gol, o Bruno Henrique também ainda longe de ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece, sem arrancada, sem velocidade, mas também não dá para julgar porque o Tite acabou tirando os homens de armação e isso prejudica demais os homens de ataque. De maneira geral, dá para tirar proveito aí o lado positivo, por exemplo, a gente pôde ver o Tite como ele pretende armar o time. Ele tirou o Luiz Araújo do time e colocou o De La Cruz. E a gente pode ver que o De La Cruz não vai atuar aberto pela ponta direita como é o Luiz Araújo. Ele vai flutuar muito mais pelo meio de campo. O próprio Tite já havia indicado isso. Então, de maneira geral, achei positivo esse jogo do Flamengo, embora o resultado não tenha sido uma vitória, mas deu para ver que o Tite vai precisar ajustar muita coisa ali no setor defensivo. O próprio Pedrosa estava mencionando aqui em off que é um time vulnerável, eu concordo com ele, precisa fazer alguns ajustes, mas é um time que ainda vai sofrer alteração. Por exemplo, o Vinha, na minha opinião, vai entrar no lugar do Ayrton Lucas, ainda tem uma possível contratação do Léo Ortiz. Então, de maneira geral, acho que o Tite dá para tirar muito proveito desse amistoso aí. 3 perguntas para você. 3? Esse pensamento do De La Cruz pode ser pensando talvez numa possível ausência, às vezes, do Arrascaeta? Outra pergunta, Varela foi bem? Mais uma pergunta, por que você achou vulnerável? Vamos lá, primeira pergunta, De La Cruz, ele tem capacidade de jogar em qualquer parte do campo, não só na ponta direita, mas também pelo meio, flutua muito bem. Ontem, por exemplo, eu não achei, no sábado, né, eu não achei o Arrascaeta que ele fez uma grande partida, achei muito apagado em relação ao que é o Arrascaeta, e o De La Cruz conseguiu tomar as rédeas dessa função. Então ele é um jogador que vai ser um coringa no bom sentido, porque às vezes a gente fala, o coringa que o cara faz todas as funções, e muitas vezes ele não consegue fazer bem nenhuma. Ele não, ele faz bem todas. Então ele foi uma baita contratação do Flamengo. Sobre o Varela, acho que é um lateral, como eu já falei pro Vene aqui, na minha opinião, o Flamengo deveria contratar um lateral direito do calibre, por exemplo, que está contratando o Vinha, mas a gente tem que ser justo e elogiar quando tem que elogiar. O Varela fez uma boa partida ontem, tanto na parte ofensiva, na parte defensiva ele sofreu um pouco também, mas porque teoricamente ele precisa de uma recomposição maior. E aí não é um problema do Varela. Quando você só tem o Eric Pulgar no meio campo, o Flamengo fica vulnerável. Isso não é um problema do Tite atual, isso é um problema do Flamengo desde o ano passado, porque fica só o Varela, ele libera o Gerson, e a gente comentou aqui, o Gerson tem jogado de meia porque ele joga melhor de meia, só que isso é uma questão de função. Por exemplo, eu vi muita gente, o Orlando City. Gente, o Orlando City é melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. É um teste decente para o Flamengo no início de pré-temporada. Então não tem desespero por conta do empate. É um time decente. E o Flamengo enfrentou uma equipe que conseguiu lesar o Flamengo nesse tipo de situação. Eu vejo a equipe vulnerável pela característica dos jogadores que estão em campo. Mas isso tudo vem do ajuste. Ele vai precisar recuar um pouco mais o Gerson. Ele vai precisar do De La Cruz se dedicando um pouco mais. Ele vai precisar, por exemplo, o Vinha marca muito melhor do que o Ayrton Lucas. Não tem nem comparação em relação a isso. O próprio Varela pode melhorar nesse sentido. E a recomposição do ataque também. O Everton Cebolinha vai ter que voltar mais. O Pedro, que é uma característica dele, ele não é um cara móvel, ele não faz pressão alta quando ele tá no ataque, então ele vai ter que melhorar nesse tipo de situação também, para que o Flamengo, quando enfrente realmente equipes que são do calibre do Flamengo, não sofra tanto. É isso que eu tenho que retocar. Não sei se o Pedrosa e a Fernandinha vão concordar comigo, mas quando a gente diz aqui time vulnerável, é quando tá sem a bola. O problema do Flamengo é quando está sem a bola. Com certeza. Porque quando tem a bola, os jogadores sabem o que fazer. É um problema antigo, né, gente? É um problema antigo. E eu acho que o Tite, ele tira proveito dessa pré-temporada em relação a isso. Porque confirma aquilo que aconteceu no fim da temporada passada. Mas não tinha como o Tite tentar ajustar isso de maneira correndo. Como agora está no início do ano, eu acho que o Tite tem que correr para ajustar isso. Porque é um problema nítido do Flamengo. Quando está sem a bola, o Flamengo é um time totalmente vulnerável. E sobre o Varela, eu senti o seguinte, sem o Luiz Araújo, ele vai mais ao ataque. Com o Luiz Araújo, ele segura mais, porque o Luiz Araújo consegue fazer essa recomposição defensiva melhor que o próprio De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz no meio é já pensando na ausência do Arrascaeta. Sabe por quê? Fisicamente, o Arrascaeta não vai aguentar. Verdade seja dita, para mim é craque, é gênio, ele é muito inteligente, mas fisicamente isso aí já está comprovado. O Arrascaeta não consegue aguentar a temporada inteira. Eu também acho. Ele não vai aguentar 50 jogos. Não esquece, não vai. Há quanto tempo que o Arrascaeta não faz 50, 60 jogos decentemente, de forma regular? Então a gente comentou isso, tem 2 anos que o Arrascaeta não é um jogador confiável fisicamente. Arrascaeta em sequência, ele não termina partidas, fica 90 minutos em campo. É muito difícil isso acontecer. O Vene Casagrande e o Fabrício Bruno fechou a renovação, drone seu, isso? Fechou a renovação, ele assinou a renovação, inclusive lá em Orlando já.
ele renova o contrato dele até dezembro de 2028. Isso acontece para dar uma valorização salarial a um jogador que tinha um dos menores salários do atual elenco e era um jogador titular. É considerado extremamente importante, embora o Flamengo esteja tentando a contratação de um outro zagueiro, que deve ser o Léo Ortiz. E também teve sondagens de clubes do exterior e aí o Flamengo foi e acertou a renovação de contrato dele, então ele fica aí no Flamengo pelo menos até dezembro de 2028. Para mim, um acerto. Parabéns à diretoria do Flamengo. Se a gente pensar na última temporada do Flamengo, Pedrosa, e como foi irregular e diversos problemas, né? Isso foi até refletido na ausência de títulos para esse time do Flamengo, que é um time tão poderoso, mas a gente sempre vai livrar o nome do Fabrício Bruno, que sempre foi um cara muito regular na temporada e destaques até quando o Flamengo não ia tão bem. Sem e quando dúvida. a gente falava dessa vulnerabilidade defensiva do Flamengo. Muitas vezes ele se desdobrava, né? Fazia papel de 2 funções, de 3 funções, principalmente quando o Flamengo jogava sem o Pulgar, ele muitas vezes dava o combate. Eu acho que o Fabrício Bruno é muito bom zagueiro, essa renovação é pra lá de merecida. É um cara veloz, é um cara que faz bem a recomposição, é bom na bola aérea também, vira e mexe, faz seus golzinhos. Às vezes atua até como lateral direito quando o Flamengo tá com bola, porque eles têm essa qualidade técnica. Então acho que foi um acerto do Flamengo. Se o Soares disse que ele foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro, quem é a gente para criticar? Ô, Vene Casagrande, mais um drone seu, e aí é uma mistura de Flamengo, que ele é do Flamengo, Mateuzinho, com o Botafogo, que é um time interessado nesse lateral direito. E o Corinthians também. Também. Como é que tá esse drone? Vamos contextualizar. A gente pôde ver que o John Textor estava lá assistindo ao jogo do Flamengo, contra o Orlando City, ao lado do Rodolfo Landim. Ele não foi lá por acaso, apenas para assistir ao jogo do Flamengo. Ele foi lá para tentar a contratação do Mateuzinho. E ele apresentou a proposta ao Rodolfo Landim, ao Flamengo, de 4 milhões de euros por 60% do atleta. O Flamengo gostou da oferta, aceitou, só que o Mateuzinho, ele está dando preferência, não só o Mateuzinho, também os empresários jogadores estão dando preferência ao Corinthians. E por vários motivos. 2 deles, vamos lá. Primeiro, o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança. Então seria um sonho pessoal do pai do Mateuzinho ver o Mateuzinho vestindo a camisa do Corinthians. Segundo, ele ficou treinando lá no CT do Timão durante uma semana. Então, ele ficou com a vontade de jogar no Corinthians. Então, ele dá preferência ao Corinthians. O Corinthians já igualou a oferta ao Flamengo, ou seja, a oferta é a mesma do Botafogo, só que o Flamengo está dando prioridade ao Botafogo, porque entende que a forma de pagamento é melhor e também tem a boa relação do John Textor com o Rodolfo Landim. Não custa nada lembrar que o Rodolfo Landim quase vendeu o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação com o John Textor. E tá nesse impasse agora. O Flamengo prefere o Botafogo. O jogador tá dando preferência ao Corinthians. E aí eu não sei qual vai ser o desfecho dessa novela. Ô, Pedrosa, e a gente entende o Flamengo preferir o Botafogo? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News, já se inscreva, deixa o like que é muito importante. E rapaziada, informações aí exclusivas, né? O Flamengo tenta aí mais uma contratação, né? Isso mesmo, segundo as informações, o Flamengo tenta a contratação de nada mais e nada menos do que a contratação do Gregore, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já acompanhou o futebol dele. Ele é ex-Bahia, né? Um jogador que já atuou no futebol brasileiro. E o Flamengo faz uma proposta a Gregore, ex-Bahia, para suprir a saída de Thiago Maia, né? Já que o Thiago Maia está aí pronto para ir para a equipe do Internacional, né? O Flamengo encerrou sua pré-temporada nos Estados Unidos no último sábado, dia 27, com um empate em 1-1 em Orlando City. Clube que disputa a Major League Soccer, a MLS. Anteriormente, o mais querido havia vencido a equipe do Philadelphia, né, por 2-0. Então, esse aqui é o jogador que o Flamengo pode estar contratando, né, para suprir aí a saída do Thiago Maia, né? Então, o Flamengo vai se livrar do Thiago Maia e quer trazer aí o Gregore, né? Eu quero que vocês comentem aí, nação rubro-negra, o que você acha a respeito dessa situação, né? Vale a pena abrir mão de um jogador que já tá ali no elenco, que já tá entrosado com os jogadores, né? Já tem aquela convivência. Abrir mão do Thiago Maia pelo um jogador que eu acho que o Thiago Maia é um cara de mais qualidade do que esse Gregore, né? Eu não lembro dele, não vi ele jogando pelo Bahia. Então é uma situação que o Flamengo tem que analisar, né? Desta forma, o técnico Tite pode realizar teste para o início para valer, né, das competições do calendário brasileiro. A Taça Guanabara já está em andamento, mas o planejamento rubro-negro colocou o time alternativo nos estaduais, né? Então o Flamengo já pode estrear aí o time principal, né, agora na semana, e também contra o Vasco no final de semana. Gregore da MLS
para para o Flamengo. De acordo com as informações do Paparazzo Rubro-Negro, outro alvo confirmado do mais querido é o volante Gregore, do Inter Miami. A equipe da MLS é a mesma que Lionel Messi e Luizito Soares, estão. A reportagem informa que o jogador de 29 anos é a alternativa encontrada pelo Marco Braz e Bruno Spindl para suprir a provável saída do Thiago Maia para o Internacional. Então, comente aí, nação rubro-negra, o que você acha a respeito dessa situação. Gregore tem que ser contratado pelo Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, nação, que é muito importante, beleza? Mas antes, pessoal, também quero convidar vocês a estar se inscrevendo no canal. Tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva, que é muito importante, beleza? Um botãozinho em vermelho com o nome inscreva-se aqui embaixo. Então, você clica no botão, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, comente se for possível, compartilhe o vídeo. E lembrando, pessoal, deixa muito like aí, muito like nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater mais de 500 likes no vídeo passado, A gente pede uma metinha de 100, mas conseguimos bater mais de 100, Então, eu conto novamente com a sua ajuda, que você deixe muito like nesse vídeo, para a gente poder estar batendo essa meta de 100 likes, combinado, nação? Então, já se inscreva no canal, deixa o like, comenta, ativa o sininho de notificações e não esqueça, amassa o dedo no like, é muito importante, deixa muito like para a gente bater a metinha de 100 likes nesse vídeo. Fechou? Se Deus permitir, rapaziada, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.